Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu peço desculpa pela qualidade da minha câmera. Eu não sei por que ela ficou borrada dessa forma e eu não estou conseguindo fazer focar. Mas então eu vou começar aqui uma revisão sobre ciclo cardíaco, né? Meu nome é Eduardo e eu sou monitor da matéria de Fisiologia 1. Para essa revisão, eu separei o que era mais importante da matéria, né? Porque o intuito é ser uma revisão, não é ser uma aula completa de tudo que foi dado em todas as aulas. É realmente revisar aquilo que é mais importante. E com certeza a matéria de ciclo cardíaco ela é uma matéria extremamente importante para a realização da P2, porque algumas questões, né, que envolvem principalmente a leitura de gráfico esse que eu deixei no último slide, foram muito importantes para a minha prova, né? E acredito que vai ser importante na prova de vocês também, né? É uma matéria, uma parte da matéria que ela é um pouquinho mais de decoreba, assim, mas eu vou tentar fazer com que seja da forma mais intuitiva possível. Vou tentar fazer com que vocês entendam o ciclo, né, de uma forma dinâmica e não só decoreba, né? Pegando direitinho onde abrem as válvulas, onde fecham as válvulas, né? Para a gente poder entender direitinho o que está acontecendo e até poder interpretar os gráficos de maneira mais fácil. Beleza? Vamos começar então? Vamos começar relembrando as nossas válvulas cardíacas, né? Primeiramente, a gente vai ter a válvula aórtica, que é uma das válvulas semilunares, né? A válvula aórtica, ela fica no lado esquerdo e ela está entre o ventrículo esquerdo e a artéria aórtica, né? Nós depois temos a válvula mitral, também no lado esquerdo. Ela é uma válvula atrioventricular, ou seja, ela está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nós temos também a válvula pulmonar, que ela é uma válvula localizada no lado direito e ela está entre, né, as artérias pulmonares e o ventrículo direito. E, por último, nós temos a válvula tricúspide, que é uma das válvulas atrioventriculares, e ela está entre o átrio direito e o ventrículo direito, né? Elas são importantes para a gente entender o ciclo. Eu vou focar o ciclo no lado esquerdo do coração, tá? Porque a maioria dos gráficos que a gente vai ver, ele vai sempre retratar o lado esquerdo, porque o lado esquerdo ele tem um aumento de pressão muito grande, enquanto o lado direito não tem esse aumento de pressão tão grande, né? O ciclo é o mesmo, vai mudar, obviamente, as válvulas que vão abrir, né? Em vez da aórtica vai ser a pulmonar, em vez do mitral vai ser a tricúspide, enfim. Mas é importante a gente entender do lado esquerdo, né? A gente vê os gráficos lá do lado esquerdo, porque são os gráficos mais comuns, né? Uma coisa também é que sístole e diástole não vão acontecer ao mesmo tempo no lado direito e no lado esquerdo, né? Não é o mesmo tempo, né? Existe uma variaçãozinha, assim, existe uma diferença entre o início da sístole e diástole em um e no outro, mas o importante aqui é a gente entender o que é a sístole, o que é a diástole, como que ela vai acontecer, quais são os momentos que ela vai acontecer, beleza? Vamos começar então? Quais são as etapas? A gente vai começar pela sístole atrial. A sístole atrial ela vai ser o último suspiro do átrio. Vai ser o átrio tentando se esvaziar ao máximo. Então, ele vai contrair, ou seja, sístole, contração, diástole, expansão, né, relaxamento. Eu vou ter a sístole atrial. Eu vou ter o átrio jogando sangue para o ventrículo. Vai ser o último suspiro desse átrio. Ele vai tentar se esvaziar ao máximo, né? E logo após isso, eu vou ter o fechamento da válvula mitral. Agora vai acontecer o processo de contração isovolumétrica, né? O que seria a contração isovolumétrica? A válvula mitral e a aórtica estão fechadas, né? Então eu vou ter aquele volume que entrou, que vai ser o meu volume diastólico final, ele vai estar dentro do meu ventrículo. E agora o meu ventrículo ele vai contrair, só que ele não vai contrair diminuindo o volume.
ele vai contrair de maneira isovolumétrica, ou seja, ele vai aumentar a tensão sem alterar o volume. Por quê? Porque as duas é, válvulas estão fechadas, né? Ele vai querer aumentar a pressão dentro desse ventrículo. E por que é importante aumentar a pressão dentro do ventrículo? Porque a válvula aórtica ela só vai abrir quando a pressão dentro do ventrículo esquerdo superar a pressão, né, que eu vou ter ali na aorta. E aí eu vou ter a abertura dessa válvula. E eu vou ter duas fases. Eu vou ter a fase de ejeção rápida, que é uma fase caracterizada por um aumento de pressão e, como é que fala? Grande fluxo sanguíneo, né? Lembrando que o fluxo ele vai da região de maior para de menor pressão. Então, por isso que eu preciso desse aumento de pressão, né? Vai ser caracterizado por esse fluxo, por essa grande pressão. E a ejeção reduzida vai ser quando eu começar a ter inversão. Ou seja, eu vou começar a ter uma redução da pressão ventricular, que quando ela chegar em determinado ponto, né, ela vai ser superada pela pressão da aorta. E aí eu vou ter o fechamento da válvula aórtica. Beleza? Com isso, eu vou ter então agora a fase de relaxamento isovolumétrico. De novo, o ventrículo está isolado novamente, né? Ele vai estar com as duas válvulas, tanto a mitral quanto a aórtica, fechadas, e o volume ali dentro dele vai ser o chamado de volume sistólico final. Eu vou ter esse relaxamento, né? Eu vou diminuir a tensão dessa minha parede. Vai haver a abertura da válvula mitral, e aí eu vou ter as duas fases de enchimento ventricular rápido. Então todo aquele sangue que ele está no átrio agora, ele vai, como é que fala, por diferença de pressão, ele vai entrar no ventrículo. E depois eu vou ter a fase de enchimento ventricular reduzido, que vai ser quando eu vou ter uma diminuição de pressão ali no átrio e o sangue ainda vai continuar entrando, mas vai ser de uma forma mais lenta, né? Ele vai, digamos, escorregando para dentro do ventrículo. E aí eu vou ter a sístole atrial, que vai ser o último suspiro desse meu átrio de tentar jogar todo o sangue que está dentro dele para dentro do ventrículo. E aí eu começo o ciclo todo de novo. Beleza? Esse é o ciclo cardíaco. Essas são as etapas, essa é a forma que acontece, tá? Gente, esse slide ele é importante, eu preciso que vocês entendam isso. Então, se ficou alguma dúvida, pode me chamar, pode ver o vídeo de novo. Mas esse é o esquema, é assim que ocorre. Se a gente entende isso, a gente consegue entender todo o resto dos gráficos, a gente consegue entender todas as questõezinhas que vão cair na prova, né? Para a gente analisar os gráficos, os momentos da contração, a gente vai entender. E também para o eletrocardiograma, né? Que a Luísa vai falar um pouquinho vai ficar bem mais fácil de entender. Ó, vou passar o slide. Então, gente, vamos dar sequência aqui à aula, né, essa revisão. Vamos falar então do gráfico. Né? Esse aqui é um dos dois gráficos que eu vou mostrar hoje. E esse gráfico ele é muito importante para a gente entender o ciclo. Né? Eu continuo aqui falando das etapas, eu não parei da parte de falar das etapas. Aqui é para mostrar para vocês como que a gente interpreta essas etapas, o que que elas realmente significam quando a gente está falando da pressão, né? Eu falei tanto da pressão, as diferenças que eu vou ter, mas nossa, fica muito abstrato. Vamos olhar no gráfico, que eu vou conseguir entender o que está acontecendo, né? Vamos olhar para esse segundo gráfico aqui, onde eu tenho pressão no eixo Y e tempo no eixo X, né? Vamos dar nome às coisas. É importante a gente entender, conseguir interpretar esse gráfico com todas as etapas bonitinhas do ciclo que eu tinha mostrado dentro dele. Então vamos começar, né? Eu separei aqui do lado quais são o significado de cada uma dessas letras, né? Mas eu vou falando aqui na ordem do ciclo, o que está acontecendo, até essas divisões de cores, é, essas linhazinhas, né, verticais que eu estou tendo aí em todo o gráfico. Vamos acompanhar então, vamos lá, vamos começar. Do tempo zero
a 100, né, milissegundos, eu vou ter a sístole atrial. Percebam na linha de baixo, essa linha azulzinha, que eu vou ter um aumento na pressão no átrio esquerdo, né, durante esse período. Por quê? Porque eu vou ter a sístole, eu vou ter contração, beleza? Contração do átrio. No ponto C, eu vou ter, então, o fechamento da válvula mitral. Lembram? Sístole atrial, fechou a válvula mitral, vai começar o quê? Vai começar contração isovolumétrica. Olha só, olha a minha pressão no ventrículo esquerdo, essa linha vermelha. Ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Aí chega no ponto A, olha só, compara com a pressão da aorta, essa linha preta. Tá vendo que ela supera a pressão da aorta? Ela tá maior que a pressão da aorta? Esse momento, eu vou ter a abertura da válvula aórtica. Beleza? Agora, perceba que, né, do ponto A ao ponto B, eu vou ter a fase de ejeção, tá? Então, a minha fase de contração isovolumétrica começa ali no ponto C e termina no ponto A. Vou ter do ponto A ao ponto B, então, ejeção, né? Tanto a rápida quanto a reduzida. Perceba que a reduzida, ela aparece aqui para mim no ponto que eu começo a ter uma inversão. Lembra que eu falei da inversão? Olha só, a minha pressão ela sobe e em determinado ponto ela começa a descer. Nesse ponto que ela começa a descer, eu vou chamar já da minha fase de ejeção reduzida. Beleza? O gráfico ele coloca como a mesma coisa porque é a fase de ejeção, né? Mas então percebam aí essa diferença, né? E aí essa pressão ela começa a decair até o ponto que ela é superada novamente pela pressão da aorta. E aí eu vou chamar, então, esse ponto B de fechamento da válvula aórtica, beleza? Perceba que eu vou ter um aumentozinho da minha pressão aórtica aqui bem nesse ponto B, né? Eu vou ter esse aumentozinho, que eu vou chamar de incisura dicrótica. A incisura dicrótica é a tentativa de refluxo sanguíneo para as cavidades ventriculares, mas que acaba não acontecendo porque eu tenho fechamento da válvula aórtica. Então é isso que dá esse pulozinho de pressão, tá? É, Vamos então continuar. Fechei a válvula aórtica. Minha pressão começa a diminuir. Por que a minha pressão começa a diminuir? Relaxamento. A gente já está entrando na fase de diástole. Relaxamento isovolumétrico. Acaba em D. Em D, eu vou ter a abertura da válvula mitral. Então, eu vou ter do ponto D até ali a faixa dos meus 800 milissegundos, né? Todo esse pedaço, eu vou ter o enchimento ventricular, tá? Tanto o rápido quanto o reduzido. Vou ter nessa faixa. E aí perceba então que eu tenho uma maior pressão no meu átrio do que no meu ventrículo. Percebam que a linha, né, a linha que representa o átrio, essa linha azul, ela supera a linha vermelha. Por quê? Porque eu vou da maior pressão para de menor pressão. É aí que eu tenho o fluxo sanguíneo. Agora, perceba que eu marquei aqui dois sons do coração, né? A primeira e a segunda bulha, né? Por que ela vai ser importante para a gente? Porque agora a gente vai falar das bulhas cardíacas, tá? Gente, olhem o gráfico, aprendam a interpretar o gráfico, a ver onde que começa cada uma das fases do ciclo cardíaco no gráfico, o que que significa cada um desses pontos que eu marquei, né? Perdão, eu me esqueci. Não falei dos pontos E e F, perdão. O ponto E, ele vai se tratar do volume sistólico inicial, e o ponto F, ele vai se tratar do volume sistólico final, né? Então, no início da sístole e no final da sístole. Vamos então continuar agora para
bolhas cardíacas. Quais então vão ser os meus sons cardíacos? Eu vou ter quatro sons cardíacos, né? Só que apenas dois podem ser ouvidos normalmente com o uso do estetoscópio, né? E esses sons eles se tratam de reflexos da vibração nas paredes cardíacas e do sangue nas câmaras atrioventriculares. Quais são esses quatro sons? A primeira bulha, ela vai refletir o fechamento da válvula atrioventricular, sendo o mais alto e longo dos sons. Então, se a gente lembra do gráfico ali da última, a primeira, aquela S1zinha lá, primeira bulha, ela eu consigo ouvir ela bem com o uso do estético. A segunda bulha, ela vai refletir o fechamento das válvulas semilunares, né? Apresentando menor frequência e duração e intensidade do que a primeira bulha, né? Então, a minha primeira, vou estar falando ali então da válvula mitral e tricúspide, né, que eu vou conseguir ouvir nos pontos de focos, né, de ausculta cardíaca, tricúspide e mitral. A gente, eu vou falar um pouquinho desses focos. E a segunda bulha eu vou escutar principalmente nos focos aórtico e pulmonar, né? É, É importante a gente saber quais são essas duas bolhas, porque elas são as que a gente mais vai conseguir ouvir. São as mais comuns, né? E são as que a gente espera que a maioria dos pacientes apresente sem nenhuma alteração. Só que então a gente vai ter a terceira bolha. A terceira bolha, ela são vibrações causadas pela terminação abrupta da distensão ventricular e desaceleração do sangue entrando nos ventrículos. Ela pode ser ouvida em crianças ou em pacientes com insuficiência ventricular esquerda. E nós temos a quarta bolha, que ela é dificilmente ouvida, que é causada pela oscilação do sangue e das câmaras cardíacas como resultado da contração atrial, né? Esses então são as quatro bulhas, sendo que é só a primeira e a segunda que a gente vai escutar na maioria dos casos com os do esteto, vocês devem lembrar das práticas. Então vamos falar agora dos focos de ausculta. Nós vamos ter então, né, os focos aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. O foco aórtico, embora ele seja do coração esquerdo, ele vai se apresentar do lado direito, no segundo espaço intercostal. O foco pulmonar vai se localizar do lado esquerdo, no segundo espaço intercostal também. O foco tricúspide, ali entre quarto e quinto espaço intercostal, ao ladinho esquerdo do esternum. E o foco mitral, ele vai se localizar ali no ictus cordis, que a gente não consegue ver na maioria das vezes, né? É um pouco difícil da gente enxergar o ictus cordis, mas ele vai se localizar mais à esquerda, no quinto espaço intercostal. É aí que a gente vai conseguir ouvir os sons, né? Então, no foco aórtico pulmonar, a gente foca na segunda bulha, enquanto no tricúspide mitral, a gente está focando na primeira bulha. Então, gente, esse aqui é o gráfico, para mim, o gráfico mais importante, né, de toda a aula, vai ser esse gráfico da relação pressão por volume, né? Por que ele é tão importante? Porque, pelo menos foi para mim, uma das coisas que mais caiu, e ele resume todo o ciclo, né? Nesse pequeno espacinho e todas as relações que a gente precisa tirar, tá? A gente vai estar tirando desse gráfico, beleza? Vamos começar então. A gente precisa entender, né? Dar nome aos bois. Vamos começar, tá? Antes, a gente pensa, às vezes, em fazer no sentido horário, né? Então, seria F, E, D, C, B, A. Não. Esse ciclo, até as letrinhas, elas ajudam a gente a entender isso. A gente está fazendo no sentido anti-horário, tá? Então, não esqueça, a gente olhou esse gráfico, a gente vai fazer no sentido anti-horário. Por quê? Já explico por quê quando a gente estiver falando das fases.
né? Vou dar, então, primeiro nome a cada uma das letrinhas que a gente vai ter. A gente vai ter a abertura da válvula mitral. B, a gente vai ter o fim da primeira fase de enchimento. Em C, nós vamos ter o fechamento da válvula mitral, né? Na estrelinha, a gente vai ter o início ali da sístole atrial. Em D, a gente vai ter a abertura da válvula aórtica. E, fim da primeira fase de ejeção. Em F, fechamento da válvula aórtica. Beleza? Disso, a gente já consegue começar a inferir qual parte do ciclo, né, que a gente vai ter. Então, eu separei aqui as linhas mesmo, para a gente poder entender cada parte do ciclo. Então, vamos começar. A gente começa numa baixa pressão e baixo volume, para o enchimento ventricular rápido, de A até B. Percebam que então a gente está aumentando o volume, por isso anti-horário, tá? Porque a gente está caminhando da esquerda para a direita, a gente está aumentando o volume, tá? Por isso que a gente vai ter esse pensamento anti-horário. Então, de A até B, a gente vai ter enchimento ventricular rápido. B até estrelinha, enchimento ventricular lento. Enchimento, a gente ainda está enchendo. Então, perceba que eu estou aumentando o meu volume sem aumentar muito a minha pressão. Estrelinha, sístole atrial. Então, de estrela até C, né? Leve aumento de pressão que eu vou ter, porque ali é a contração, né? Do meu átrio, sístole atrial. Beleza, alcancei a pressão de 150, né? Em milímetros de mercúrio. Vou ter o quê? Fechamento da válvula mitral, que vai começar qual processo? Contração isovolumétrica. Perceba, eu não tenho alteração de volume nenhum, é uma linha reta, isovolumétrica. Não altera volume. Isovolumétrico, não altera volume. Importante a gente entender isso. E esse gráfico ele mostra exatamente isso. Não tem alteração de volume. Beleza? Vou ter então um aumento grande da pressão, que vai ser onde eu vou superar a pressão da aorta. Ponto D, né? A abertura da válvula aórtica. De D até E, eu vou ter a minha fase de ejeção rápida. Perceba que em E, eu vou começar a ter a inversão. Estou invertendo, né? Essa inversão, a gente vai começar a chamar de quê? Ejeção reduzida, até que eu chego no ponto F. O que que acontece no ponto F? A pressão da aorta supera a pressão ventricular. Vou ter então o quê? Fechamento da válvula aórtica. E agora eu vou ter o segundo movimento isovolumétrico, que é o relaxamento isovolumétrico. Então, percebam, o meu volume ele não vai alterar. Eu tive toda a fase de ejeção. Então, perceba que da fase de ejeção eu tenho uma diminuição do volume, né? Eu estou andando de 150 para ali uns 75, né, ml. Eu estou fazendo esse movimento, certo? Eu estou diminuindo. E agora, diminuindo o volume. Agora, eu tive o fechamento da válvula aórtica, porque a pressão da válvula aórtica superou a pressão do ventrículo esquerdo. E agora eu vou ter a fase de relaxamento isovolumétrico. Não tem alteração de volume. Olha só, a gente consegue ver no gráfico, a gente consegue interpretar exatamente qual é cada parte do meu ciclo, certo? Então, vou ter o quê? Redução de pressão, porque relaxamento, diástole. Relaxamento, eu tô relaxando o coração, tô diminuindo a pressão, relaxando, né? Vou ter então essa diminuição de pressão sem alteração de volume, relaxamento isovolumétrico. Tô sendo chato, tô repetindo bastante as coisas, mas é porque tem que ficar fixo esses nomes na nossa cabeça. A gente tem que ter eles bem certinhos para a gente poder fazer a prova, poder fazer bem. Beleza? Chegou no ponto A, né? De F a A, eu vou ter relaxamento isovolumétrico. A, o que vai acontecer? Abertura da válvula mitral, início do ciclo novamente. Esse gráfico é extremamente importante, tá? Esse gráfico ele vai dar para a gente algumas coisas bem significativas, né? Que a gente vai conseguir enxergar as fases do ciclo e também a gente vai poder
é ver o volume diastólico e sistólico final, né? Sendo o volume diastólico final ali o ponto C, né? Que vai ser o volume final que eu vou ter na minha diástole. E em F ali eu vou ter o meu volume, meu volume sistólico final, então o volume final da minha sístole. Perfeito? Então, gente, é isso. Obrigado pela atenção. Sei que a aula ficou um pouquinho longa, são 25 minutos de eu falando na cabeça de vocês, né? Mas espero que tenha dado para entender. Repeti bastante, fui bem enfático em certas partes que a gente precisa saber. Sintam-se à vontade de mandar qualquer dúvida, né? Vocês têm meu contato, eu estou nos grupos com vocês. Podem se esbarrar comigo no RU, no Biológicas ali, no setor. Enfim, pode perguntar, pode falar. Estou disposto a responder qualquer dúvida da matéria, não só dessa parte, né? Eu pretendo ajudar vocês no que vocês precisarem, só vem falar comigo. E podem repetir a aula, tá? Podem assistir essa aula várias vezes, se vocês precisarem de pontos específicos. Eu fiz de uma forma que dê para ficar separadinho na parte, então vocês voltam e não precisam ficar indo para um lado e para outro para ter toda a partezinha, né? A aula foi separada em partes justamente para isso, para vocês poderem rever as partes que vocês acharem necessárias de rever. E é isso, boa prova, vocês vão mandar muito bem e espero ter ajudado, tá? Tchau, gente.